Oi, gente, bom dia. Estamos aqui para mais um dia de estudos. Hoje a gente vai resolver algumas questões do livro de vocês. Mas antes, procure um lugar silencioso. Tenha sempre lápis, borracha e caneta, o livro de história e o caderno de vocês, ok? Vamos iniciar na página 220, a questão 1, que diz assim: a recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, nem do seu cultivo nostálgico, mas se procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, deve-se considerar que elas permaneçam como reprodução dos valores e costumes africanos, perder a relação com seu passado histórico, derivam na interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira, contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual, ou demonstra maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus? Gente, essa questão ela considera que derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. Item C. A segunda questão, ela diz assim: quem acompanhasse os debates na Câmara dos Deputados em 1884 poderia ouvir a leitura de uma moção de fazendeiros do Rio de Janeiro. Ninguém no Brasil sustenta a escravidão pela escravidão, mas há um só brasileiro que não se opõe aos perigos da desorganização do atual sistema de trabalho. Livres, os negros, as cidades seriam invadidas por tubas e guinaras, gente refratária ao trabalho e ávida de ociosidade. A produção seria destruída e a segurança das famílias estaria ameaçada. Veio a abolição, o apocalipse ficou para depois e o Brasil melhorou. Ou será que alguém duvida? Passados 10 anos do início do debate em torno das ações afirmativas e do recurso às cotas para facilitar o acesso dos negros às universidades públicas brasileiras, felizmente é possível conferir a consistência dos argumentos apresentados contra essa iniciativa. De saída veio a advertência de que as cotas exacerbariam a questão racial. Essa ameaça vai completar 18 anos e não se registram casos significativos de exacerbação. O argumento elaborado pelo autor sugere que as censuras às cotas raciais são politicamente ignoradas, socialmente justificadas, culturalmente classificadas, historicamente equivocadas ou economicamente fundamentadas. Essas cotas raciais, com base no argumento do autor, ela é historicamente equivocada. Questão 3 diz assim: a questão da demarcação das terras indígenas tem ao longo do tempo suscitado diversos conflitos. Mais recentemente, observou-se a possibilidade de modificar os critérios de demarcação, pois, conforme seus críticos, os regulamentos vigentes possibilitaram a ação de indígenas civilizados, ou seja, aqueles que supostamente teriam perdido sua identidade indígena e que agora a reivindicavam com o intuito de obter terras. No centro desse debate encontra-se a definição do que é ser indígena. Enfim, a definição dos critérios definidores de uma etnia. Para os estudos antropológicos atuais, define-se uma etnia por meio da identificação de uma concepção partilhada por uma população da existência de uma trajetória histórica comum que funda uma identidade. Letra C.
Questão 5, da página 222. Acompanhe aí no livro de vocês. Em um contexto nacional em que desenvolvimento econômico é institucionalmente defendido como a solução para todos os males sociais, faz-se necessário refletir sobre a forma como os indígenas são representados nos meios de mídia de massa na atualidade. A evidente emergência de discursos anti-indigenistas nesse meio tem consequência direta na vida dessas coletividades, na forma como são tratadas cordialmente pelas populações não índias, com as quais inevitavelmente convivem e compartilham os espaços, assim como nos séculos passados, não são poucos os episódios de perseguição à minoria autóctones e quilombolas no Brasil do século XXI. Há uma recorrência de manifestações anti-indigenistas. Estas não se dão de forma regular, estável, mas oscilam. Surge entre o extremo situado entre o esquecimento, apagamento e o revisionismo, memória de uma construção de nação que destina um lugar aos indígenas, apenas e tão somente no seu passado. Assinale a alternativa correta, né? Que o primeiro ponto diz assim: o texto defende o fenômeno da aculturação para a resolução e integração dos povos indígenas na sociedade nacional? Não, ela não é verdadeira, a primeira. A segunda, segundo os autores, os meios de comunicação de massa são responsáveis pela fiscalização de políticas indígenas, representando todos os pontos de vista em seus discursos midiáticos. Também não. Conforme o texto, a mídia, de forma recorrente, nega a atualidade dos direitos indígenas na nação brasileira? Sim, a terceira questão do terceiro ponto está correta. 4. Para os autores, discursos anti-indigenistas baseiam-se na defesa do valor histórico das populações indígenas. Também não. Então, a única alternativa que está correta é a 3. Então, é a letra B de bola. Questão 7. Leia o texto a seguir e assinar o que for correto sobre o tema da diversidade étnica. Na verdade, raça no Brasil jamais foi um termo neutro. Ao contrário, associou-se com a sequência a uma imagem particular do país. Muitas vezes, na vertente mais negativa de finais do século XIX, a mestiçagem existente no país parecia atestar a falência da nação. A. O termo raça e etnia se equivalem? Não, são coisas distintas, então já não marca a letra A. B. Os estudos centrados na noção de raça classificam a humanidade por meio de seleção natural e da organização genética? Sim, é a letra B de bola. Nona questão diz assim: do ponto de vista sociológico, o Brasil se constituiu sobre o mito da democracia racial, principalmente depois da publicação de Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire. De acordo com Florestan Fernandes, o ideal de miscigenação foi difundido com a mecanização de absorção do mestiço, não para a ascensão social do negro, mas para a hegemonia da classe dominante. O mito da democracia racial assentou-se sobre 2 fundamentos. 1. O mito do bom senhor. 2. O mito do escravo submisso. Assinala as afirmações. 1. A crença no bom senhor exalta a vulgaridade das elites modernas, como diria Contardo Caligares, e juntamente com uma espécie de pseudo-cordialidade seriam responsáveis pela manutenção e aprofundamento das diferenças sociais. 2. O mito do escravo submisso fez com que a sociedade, de modo geral, não combatesse a violência da escravidão. Fez com que os ouvidos se ensurdecessem aos clamores do movimento negro por direitos e por justiça. 3. As proposições legislativas
sobre a inclusão de negros vão desde o projeto de lei, que reserva aos negros um percentual fixo de cargos da administração pública, aos que institui cotas para negros nas universidades públicas e nos meios de comunicação. Então, gente, nessa questão, todas as afirmativas estão corretas, ok? E a última questão, que é a questão 10. Quando se menciona o trabalho escravo no Brasil, a primeira lembrança é a da escravidão negra. Realmente foi ela a mais marcante, a mais longa e terrível, mas o trabalho escravo se inicia no Brasil com a escravidão indígena. Considerando a realidade estabelecida pela implantação dos trabalhos escravos dos negros africanos trazidos para o Brasil, assinale a alternativa incorreta. A alternativa incorreta é o fim do tráfico de escravos no Brasil, ocorreu no século XIX, quando começaram algumas experiências com a mão de obra assalariada de estrangeiros. Não. Ok? Então, letra E é a resposta da questão. Mas, se vocês quiserem ver as nossas aulas, é só acessar o nosso site www.escolapequenospaços.com.br. Acesse a nossa agenda eletrônica, lá diariamente é postada as atividades de vocês. E eu espero que vocês tenham um bom dia de estudos e até a próxima.